A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Nosso devocional, aquele que amamos, se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus, aleluia. Deus, poder e glória. Hoje nós vamos falar sobre o sobrenatural, sobre a manifestação da glória do Senhor, quando Deus ele quer agir nas nossas vidas, né? A palavra do Senhor vai nos falar assim. Glória a Deus. Logo a seguir, ordenou Jesus que os discípulos embarcassem e passassem adiante do outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. Tomados pelo medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, as forças do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiste ambos para o barco e cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai falar a respeito de Pedro e de Jesus, que Jesus andou sobre o mar. Mar, ondas, vento, ao contrário, fala muitas das vezes sobre a circunstância contrária a qual nós estamos vivendo, né? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele estava em um culto à beira-mar e ele deu uma ordem aos seus discípulos: olha, já está entardecendo, entra dentro do barco e atravessa até o outro lado. Não há nada no meio. Mas a ordem de Jesus era: vai até o outro lado. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer então que eles, estando dentro do barco, o vento era contrário. O vento assoprava. As ondas eram gigantescas. E a Bíblia vai dizer que eles atemorizaram de tal medo, porque Jesus ele tinha ficado à beira da praia. Mas Jesus, ele vendo que já estava quase anoitecendo, o que Jesus fez? Jesus, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus, ele estava em propósito. Gloriam, daraia, subcanta, araia, sub. Muitas das vezes nós não estamos entendendo o porquê de situações a qual nós estamos enfrentando. Muitas das vezes você está vivendo um propósito, muitas das vezes você está em conexão com Deus, muitas das vezes você está vivendo um propósito a qual o Senhor lhe convidou a viver, e muitas das vezes vem sobre a sua vida situações contrárias que você não consegue nem entender o porquê daquela situação que você está vivendo.
A palavra do Senhor vai dizer que os discípulos estavam vivendo essa situação contrária. A ordem de Jesus foi simples: entra dentro do barco e atravessa do outro lado. Do outro lado haveria algo para eles fazerem, algo para eles realizarem. Haveria a cura, a libertação de um endemoniado de Gadara. Mas a palavra do Senhor Jesus vai dizer que eles estavam no meio de um percurso de morte. Porque se Jesus não chega naquele cenário, a morte era certa para eles. E a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, eles avistam algo no meio da tempestade. E era Jesus vindo ao encontro deles para mudar toda aquela situação. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles falam: Senhor, se és tu. Pedro, ele diz: Senhor, se és tu, faça-me ir ter contigo, me faça andar sobre as águas. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Jesus, ele deu essa graça, mas talvez você vai dizer: Pedro afundou, mas ele caminhou sobre as águas. Jesus, ele disse: vem, Pedro. E ele teve a ousadia de descer do barco e andar sobre as águas. Jesus, ele está te convidando a ter fé, a ter convicção de que ele é contigo. Muitas das vezes na nossa vida não é diferente. Pedro, ele pediu uma prova para saber se realmente era Jesus ou não. E muitas das vezes nós falamos com Deus assim: Senhor, se o Senhor tiver nesse negócio, me dê um sinal. Senhor, se tu fores, me dê um sinal. Se é para mim ir, Jesus, me dê um sinal. Senhor, nós queremos pedir prova para Deus se Ele realmente faz milagre. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho e fez o povo atravessar a pé enxuto. Hoje Deus me deu a graça de vivenciar um grande milagre da parte dele, que eu estou até agora sim glorificando a ele. Mas enquanto o milagre não acontece, o nosso coração fica como? Será, Senhor, que o Senhor está nessa situação? Será que é o Senhor mesmo que vai... Muitas das vezes nós queremos fazer prova com Deus. Muitas das vezes queremos colocar Deus contra a parede. Foi exatamente isso que Pedro, ele fez. Senhor, se és tu, faça-me ir ter contigo. Eu estava diante de uma situação hoje falando, Jesus já tinha confirmado, irmão. Jesus já tinha feito manifestar a glória dele. E eu estava ali perguntando, Deus, mas quando Jesus, ele começa a boa obra, ele é fiel, ele é justo para concluir. A ordem de Jesus foi uma só: entra no barco e atravessa até o outro lado. Não há nada no começo, não há nada no meio, não há nada. Somente no final. E muitas das vezes nós estamos no meio, na fase do meio. No meio, o deserto é mais forte. No meio, a solidão é grande. No meio, as dúvidas vêm perguntando se realmente Deus é conosco. E eles estavam vivendo esse cenário do meio. Senhor, se és tu, faça-me ir ter contigo. E ele desceu. Ele desceu, começou a caminhar. Eu imagino Pedro caminhando sobre as águas.
Aquela situação que você acha que você domina, que você consegue. De repente ele começa a olhar a circunstância. Ele começa a olhar as ondas que eram grandes, que eram altas. Ele começa a olhar os ventos que é contrário. E de repente ele começa a submergir, ele começa a afundar. Na nossa vida não é nada diferente. Jesus, ele já deu a certeza da vitória. Jesus já disse, venha. E a gente tá ali, começa a caminhar, mas de repente começa a ficar tudo começa a acontecer. A luta começa a aumentar. Assim estava Pedro. E ele começa a gritar, socorre-me, Jesus. Jesus, ele dá a mão a Pedro. Pedro se levanta e eles caminham de volta para dentro do barco. O lugar de segurança. A ordem de Jesus foi: entra dentro do barco. Não importa a tempestade, não importa o deserto que você está enfrentando. Hoje é dia de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque o Senhor, quando Ele nos dá a certeza de algo, o nosso trabalho é simplesmente entregar e confiar. A palavra do Senhor é clara em nos dizer em Salmos, de número 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. O que eles que tinham que fazer, diaconisa Neila, entrar dentro do barco, remar até do outro lado, independente da circunstância, do cenário, do meio, atravessar até o outro lado, é entregar. Porque Jesus, ele olha para Pedro e fala, homem de pouca fé, ele não exerceu. Nós, muitas das vezes, não exercemos a nossa fé quando de fato o Senhor nos coloca na provação. Porque tem provação, irmãos, que não é o diabo nos provando. Tem provação que o próprio Deus permite para analisar a nossa fé. Gloriando a raia, subcanta, raia, sub, a graça dele aqui nesta noite. Muitas das vezes nós não entendemos, mas quando Paulo estava vivendo a sua pior fase, a Bíblia fala que a fase de Paulo estava tão terrível, que ele fala que ele sentia como se Satanás esbofeteasse a face dele. E ele ora ao Senhor por 3 vezes. Sabe qual é a resposta do Senhor para Paulo? A minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no momento da tua fraqueza. Você vai dizer, Pedro, ele teve um momento de fraqueza, mas a graça do Senhor o alcançou. A graça estava com ele. A graça colocou para caminhar de volta para o barco, que era um lugar de segurança. O Senhor está dizendo, tem tempestade aí dentro desse teu barco, mas permanece firme, porque eu farei com que você fique seguro até atravessar esse cenário do meio e alcançar o milagre que eu já tenho proposto para a tua história. Glorianda, raia, subcanta, raia, súbia. Cenários do meio muitas das vezes é desfavorável, mas é o cenário do meio que muitas das vezes nos fortalece, que nos dá testemunhos excelentes, a ponto da gente declarar que o Senhor fez. Glorianda, raia, subcanta, raia, súbia. Cenários do meio muitas das vezes nos faz triunfar em glória. Eu acredito que depois da ascensão que Pedro ele começou ali a contar o seu testemunho, ele vai declarar, olha, teve um dia, porque teve um culto que Pedro, ele estava, 3.000 almas se rendeu a Jesus. Então eu acredito que ele estava contando o testemunho, olha, Jesus nos deu a ordem, entra dentro do barco e vai até o outro lado. De repente, escureceu,
veio ventos e tempestade, o vento era contrário, mas nós avistamos alguém andando sobre as águas e acreditamos que era simplesmente um fantasma. Mas de repente, ele diz: não temas, porque sou eu. E eu, com atitude no coração, falo: Jesus, se és tu, me faça ir ter contigo. E ele me fez caminhar sobre as águas. Sabe o que eu quero liberar de Deus sobre a tua vida nessa noite? Independente dos cenários do meio, ele vai fazer você triunfar sobre a tempestade que sobreveio para te matar. Sobreveio ventos para destruir, para poder te tirar o foco. O Senhor está dizendo: eu farei você triunfar em glória. Porque quando Pedro, eu acredito que ele deve ter dado testemunho dele. Talvez pessoas falou: ele andou, mas ele afundou. Mas ele estava lá comigo, estendeu a mão, me colocou para andar novamente. Ei, o cenário do meio pode te fazer afundar. Mas há um momento que você vai reconhecer: não fui eu quem andei, mas foi ele que me fez andar sobre as águas. Não é sobre mim, mas é sobre ele. Pedro entendeu: não sou eu quem faço, não sou eu quem posso, não sou eu quem mando, mas quem manda é ele, quem pode é ele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Jesus. Esse cenário desfavorável o Senhor vai mudar. Ele vai te dar graça para você ainda entrar dentro deste teu barco e atravessar até o outro lado e contar o testemunho. O Senhor fez na minha vida. O vento era contrário, a situação era contrária, mas o Senhor me deu graça para triunfar em glória, e o nome dele foi exaltado na minha vida. O Senhor está preparando um novo cenário. Esse cenário do meio não mais existirá, mas o que o Senhor vai fazer na tua história vai fazer com que outras pessoas sejam impactadas, vai fazer com que outras pessoas venham a ser alcançadas, vai fazer com que outras pessoas tenham uma transformação, porque a transformação de Pedro levou pessoas a aceitarem a Jesus. Enquanto nós estamos nas mãos do Mestre, nós estamos sendo forjados. O caráter de Pedro estava sendo forjado, e o Senhor manifestou a graça dele. E o milagre aconteceu. Eles romperam, porque a ordem de Jesus não foi que eles parassem no meio, mas que eles chegassem até do outro lado. Ei, esse cenário desfavorável não combina com você. O que o Senhor tem para a tua vida é um testemunho que vai converter muitas vidas, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Amém? Glória a Deus. O mar é um retrato do mundo. Muitas das vezes você está tentando lutar contra algo que só com Jesus você vai vencer. Pode ser desfavorável para você, mas a graça do Senhor, ela vai fazer com que você rompa. A minha graça, ela te basta, Paulo. O espinho da carne de Paulo gritava, mas a graça do Senhor bastava para que ele rompesse. A graça está aí contigo, tu vai vencer. E o nome dele será exaltado e glorificado mais uma vez. Amém? Uma noite abençoada. Eu não sei a hora que você vai assistir, se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite. Mas que a graça do Eterno lhe alcance e possa mudar esse teu cenário do meio. Diaconisa Neila, eu estou vivendo o cenário do meio. O Senhor já me mandou sair da beira e o vento me levou. Só que aquele que vem ao encontro com você no meio desse cenário do meio, ele tem poder para poder mudar a tua história. Então apenas creia,
porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém? Deus abençoe. Uma ótima noite.